Olá, queridos do canal Papo Cristão. Hoje nós vamos falar sobre Páscoa, memória, paixão e salvação. Mas antes de tudo, antes de nós começarmos aqui, eu queria te relembrar, curta esse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder e não se inscreva, óbvio, claro, de se inscrever nesse canal. Não se esqueça de ativar seu sininho para você receber mais novidades e mais informações sobre os conteúdos que nós estamos colocando aqui. E com isso, com certeza, você vai apoiar o nosso trabalho, vai apoiar o nosso canal e nós ficamos muito agradecidos por isso. Bom, estamos aí, né, no período da Páscoa, no período em que se fala muito sobre isso, mas afinal de contas, o que é Páscoa? O que nós cristãos temos a ver com isso? É correto ou não celebrar? Algumas dessas perguntas serão respondidas nesse vídeo, que será um pouquinho mais longo do que os outros vídeos, justamente para a gente ter aí uma clareza sobre esse assunto. Bom, acontece que a Páscoa ela é uma festa de origem judaica, né? Lá no Antigo Testamento, inicialmente em Êxodo capítulo 12, Deus ordenou que essa festa da Páscoa ela fosse comemorada, mas existia todo um contexto por detrás que traz um símbolo, um simbolismo muito lindo e muito forte para a própria festa da Páscoa. Acontece que a festa da Páscoa, ela acontece, o seu início, ela se dá no período em que o povo de Israel está saindo do Egito e indo rumo à sua terra prometida, que era uma promessa de Deus para o povo de Israel. E nesse período, Deus ordenou que, primeiro de tudo, né, um cordeiro deveria ser morto, e o sangue desse cordeiro deveria ser passado nos umbrais das portas, na parte de cima das portas, para iniciar esse período, né? Porque é importante a gente falar que Páscoa, ela também aí continua sendo uma refeição, né, feita em família, e esse cordeiro que depois seria consumido nessa refeição, o sangue dele deveria ser passado nos umbrais das portas. Ora, por que deveria se passar sangue nos umbrais das portas? Acontece que naquele momento Deus havia ordenado a morte dos primogênitos, né? E é um sinal, né, de que o anjo, né, Deus iria enviar um anjo da morte, e por onde esse anjo passasse, e se ele encontrasse alguma porta com esse sangue do cordeiro nos umbrais, ele passaria de largo, ele não traria morte dentro daquela casa, e ele passaria para a próxima. Por isso que o nome Páscoa, ele vem do hebraico Pessá, significa passar de largo, que tem justamente essa conotação desse anjo que é enviado por Deus para trazer a morte aos primogênitos, mas ao encontrar o sangue nos umbrais da porta, ele passava de largo. Ele pulava aquela casa, iria para outra, caso a outra também não tivesse, ou caso a outra não tivesse esse sangue do cordeiro. E isso, com certeza, além de um simbolismo para a época, tem um simbolismo até hoje para nós que somos cristãos. E nessa festa da Páscoa, era celebrado principalmente a saída do povo judeu da terra do Egito. Então, se nós pudéssemos responder, e que vamos responder aqui a pergunta, o que é a Páscoa? Ela é, sobre todas as coisas, a Páscoa judaica simboliza a saída, comemora a saída do povo judeu da terra do Egito rumo à sua terra prometida, que era uma promessa que eles esperavam há muito tempo a ser cumprida. E neste momento, Deus usa um homem chamado Moisés para libertar o povo e para levar o povo rumo à sua conquista da terra prometida. E dentro dessa festa da Páscoa tinha alguns elementos que eles utilizavam para se alimentar antes da sua partida, antes de saírem em viagem da saída do Egito e rumo à sua terra prometida. Lembrando que eles estão se preparando para viajar, eles estão se preparando para sair, para andar. Logo, o que eles deveriam comer, o que eles deveriam ingerir, o que eles deveriam se alimentar nessa festa, nessa celebração, nesse cerimonial, tinham que ser coisas leves, né? E é interessante que, como muitas vezes a Bíblia nos cita detalhes que nós devemos prestar atenção,
e descobrir os seus significados, os elementos que Deus ordena ali são elementos de consumo rápido, né? De alimentação leve, porque eles iriam peregrinar, eles iriam andar. Muitos deles estavam com suas mulheres, muitos homens estavam com as suas mulheres, com seus filhos, com toda a sua família, e eles precisavam fazer uma refeição, mas essa refeição tinha que ser uma refeição mais leve para não prejudicá-los na sua andança até o início do seu projeto para a Terra Prometida. E um desses elementos que eram colocados ali à mesa, lembrando que a Páscoa ela se inicia e ela vai ganhando outros desdobramentos, porém existe uma coisa que se mantém na festa da Páscoa judaica, que é a refeição no lar, a refeição em família, além de refeição, uma refeição com os seus, em família, no lar. Dentre alguns elementos, nós tínhamos os pães asmos que eram colocados à mesa para eles se alimentarem, lembrando que o pão asmo é um pão sem fermento. Por que um pão sem fermento? Porque eles precisavam sair depressa do Egito para rumo à sua terra prometida. E nessa saída não podia demorar a cozinhar alguma coisa, ou até mesmo para comer alguma coisa. Então esses pães eram pães com a massa bem fina, sem fermento, justamente para acelerar, né, esse tempo em que eles deveriam se alimentar e sair. Outros elementos também aparecem, além do cordeiro, além dos pães asmos, também as ervas amargas. E as ervas amargas, elas eram consumidas por eles para eles relembrarem de todo o período amargo, difícil, de escravidão que eles passaram na terra do Egito, mas que agora eles estavam sendo libertos, estavam vendo de perto a promessa de Deus se cumprindo. Então, a festa da Páscoa judaica, ela tem esse forte simbolismo e esse significado, e até hoje isso é relembrado pelos judeus, de que esse foi o momento em que Deus libertou o povo da terra do Egito, da escravidão do Egito, daquela condição cruel que eles viviam lá, e eles agora passam a iniciar os seus passos como uma nação liberta e uma nação pronta para ter uma terra, para ter a sua dignidade devolvida e para ter o seu espaço para se desenvolver. Então a festa judaica, inclusive, é uma festa que inicia o calendário judaico, né? Então é uma festa não só que tem uma conotação religiosa, mas até hoje, entre os judeus, principalmente, a gente precisa aqui pontuar que quando a gente fala de judeu, a gente está falando de etnia e de religião, né? A gente não está falando só de religião, também fala de etnia. A gente não fala só de etnia, também fala de religião. O termo judeu é um termo que ele pode ter esses dois significados, tanto como um termo étnico, né? Judeu é aquele que nasce numa terra judaica, que é de família judaica, como também judeu pode ser aquele que segue a religião judaica. Esse nome pode ter esses dois apontamentos, ou pode ter os dois apontamentos ao mesmo tempo. Até hoje ela é comemorada como uma festa nacional. Entra no calendário judeu apenas não como uma festa religiosa, uma cerimônia religiosa, como também uma festa nacional, né? Um feriado nacional equivalente aí a algumas datas que aqui no Brasil nós temos importantes para o governo, importantes para a história da nossa pátria. E essa festa ela foi sendo comemorada ao longo do tempo, como até hoje é comemorada, vai ganhando outros desdobramentos em alguns sentidos, mas ela sempre está ligada a essa refeição em família, comemorando e relembrando tudo o que foi passado lá atrás com o povo e como Deus o libertou. E é interessante que existem alguns manuais que explicam que geralmente na cerimônia da Páscoa judaica, o filho mais novo ele tem direito a levantar a mão, fazer perguntas sobre a festa, e ali o patriarca, o pai de família, ele sempre, todos os anos, ele relembra o que foi a Páscoa. Isso é uma forma didática de que essa história ela nunca se perca durante as gerações, seja sempre ao longo do tempo falada, mencionada, para que eles lembrem o que Deus foi capaz de fazer, os libertando da escravidão e levando para uma dignidade como um povo. Bom, agora
eu queria transicionar aqui o tema e mudar para nós que somos cristãos. O que a Páscoa judaica tem a ver conosco? Será que nós podemos comemorar ou não? Será que nós podemos trazer alguns elementos para nós ou não? Como funciona isso? Bom, eu quero já de antemão dizer para você que nós cristãos comemoramos a Páscoa sim, tá tudo bem, tá tudo ok, é bíblico, ok? Acontece que a própria morte de Jesus, que é o nosso Senhor, que nós consideramos como aquele inspirador da nossa religião, ele morre e ressuscita justamente no período da Páscoa, né? Então, já começa por aí. O que a Páscoa tem a ver conosco? O nosso Cordeiro, que morreu pelos nossos pecados, ele morre justamente nesse contexto da Páscoa. Acontece que para nós cristãos, o que substitui a Páscoa judaica para nós é a Santa Ceia. Então nós podemos dizer aqui, sem nenhum tipo de medo e receio, de que para nós cristãos, a Santa Ceia substitui a Páscoa judaica. Por que substitui a Páscoa judaica? Porque agora o nosso Cordeiro Pascal chegou e foi morto numa cruz e morreu pelos nossos pecados. Portanto, a Páscoa cristã tem um forte simbolismo que, claro, ela olha para a Páscoa judaica, perdão, ela olha para o histórico judaico, para o contexto judaico, mas tem o seu significado a partir de Jesus. Então, existem alguns apontamentos que nós podemos destacar aqui que nos mostram como que Jesus, através do seu ministério, principalmente através da sua morte, trouxe, né, um novo significado, ou na verdade o significado ideal para a Páscoa, porque as profecias do Antigo Testamento apontavam para esse Cordeiro, apontavam para o Messias, que nós cristãos, pontuando, né, de forma bem calma aqui, nós cristãos acreditamos que Jesus é o nosso Cordeiro, que Jesus é o nosso Messias, e por isso a festa da Páscoa tem sentido para nós, nesse momento, a partir de Jesus. E aí, em alguns apontamentos que nós podemos destacar aqui, nós podemos citar, por exemplo, no Antigo Testamento, esse cordeiro morto na festa da Páscoa era morto por conta, né, não só dos pecados, porque a ideia de sacrifício lá no Antigo Testamento também tinha uma ideia de sacrifício pelos pecados, né? E agora aqui com Cristo, ele também é um cordeiro. Inclusive o próprio Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz que Cristo é o nosso cordeiro pascal, ele é morto em nome dos nossos pecados, em nome dos nossos erros para nos salvar. No Antigo Testamento, Deus tira o povo do Egito durante a Páscoa e os liberta do território do Egito. Com Jesus, através do seu ato de salvação, ele nos liberta desse mundo e nos transporta para o reino da sua luz, nos liberta do pecado e nos transporta do reino da sua luz. No Antigo Testamento, algumas regras do sacrifício são colocadas e que, de forma bem profética e interessante, é cumprida em Jesus, como, por exemplo, o cordeiro que era morto lá no momento da Páscoa não poderia ter nenhuma mancha, deveria ser perfeito e não poderia ter nenhum dos seus ossos quebrados. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente encontra uma informação bem interessante, a gente pode encontrar isso inclusive em João 19, do versículo 33 ao 36, que diz que nenhum dos ossos de Jesus foi quebrado, não permitiram que os ossos de Jesus fossem quebrados, justamente para cumprir esse protocolo, esse requisito da Páscoa, que o cordeiro a ser sacrificado não poderia ter os seus ossos ali quebrados. Um outro apontamento também interessante é que a própria última ceia de Jesus, a sua última refeição de comunhão com os seus discípulos, acontece durante o período da Páscoa. Então não se engane, quando Jesus está ceando ali com os seus discípulos, ele está utilizando elementos da Páscoa judaica, né? E agora trazendo um forte simbolismo, principalmente sobre o pão e sobre o cálice, onde o pão agora significa o seu corpo que estaria sendo repartido na cruz em nome de todos nós, e o cálice de vinho simboliza o seu sangue que é ser derramado na cruz. Então, os elementos da Páscoa judaica estão presentes ali na Páscoa
ali na última ceia de Jesus com os seus discípulos, mas um forte destaque é dado, como é dado até hoje pelas tradições cristãs, ao pão e ao vinho. E isso nos mostra como que Jesus cumpriu tudo aquilo que estava no Antigo Testamento, através até mesmo da ideia do sangue do sacrifício. O sangue do cordeiro livrava os primogênitos nesse período em que eles estavam saindo do Egito, como também o sangue do Cordeiro de Deus, o sangue de Jesus nos livrou da ira de Deus e nos livrou do mundo de pecados. Então, Jesus, ele cumpre toda essas profecias e esse simbolismo do Antigo Testamento, e hoje nós podemos, sim, como cristãos, comemorar a Páscoa cristã, e não há nenhum problema nisso, porque Jesus é o nosso Cordeiro Pascual, Jesus é aquele que nos trouxe alegria. Portanto, eu queria terminar esse vídeo, caminhando para o fim desse vídeo, dizendo que a Páscoa cristã é memória, paixão e sofrimento. Memória porque assim como através dessa festa o povo judeu relembrava os atos de salvação de Deus no Antigo Testamento, nós cristãos relembramos o ato de salvação de Jesus Cristo quando ele subiu naquela cruz em favor de nós. Essa festa também é uma festa da paixão. A palavra paixão vem do latim passio, que significa sofrer, sofrimento. Então, essa festa é uma festa, essa celebração, esse momento, é um momento que nós nos lembramos do sofrimento do nosso Cordeiro Pascal, do sofrimento do nosso Jesus Cristo, que subiu numa cruz e morreu pelos nossos pecados. Dessa paixão cujo caminho se inicia em Jerusalém. Jesus entra em Jerusalém no famoso caminho da paixão, passa um período ali, alguns dias antes da sua morte, e ali se despede dos seus discípulos na sua última refeição, na sua última ceia. E esse momento é o momento em que nós relembramos os sofrimentos amargos que Jesus sofreu por amor de nós. Como também a Páscoa cristã é salvação. Assim como no Antigo Testamento, o povo relembrava o período em que Deus os tirou do Egito e lhes trouxe dignidade, nós também nos lembramos que através de Jesus, Deus nos salvou do mundo do pecado, nos libertou das trevas e nos trouxe uma nova vida, um novo nascimento, um novo significado, uma nova esperança, uma nova perspectiva. Então, como já disse, encaminhando para o fim, eu queria dizer para você que esse é o momento de muita esperança. Esse é o momento em que a alegria do nosso coração e que a esperança do nosso ser, em que tudo que há em nós, tudo que nos rege, precisa ser renovado, restaurado, precisa receber uma injeção de fé, porque todo esse momento, tanto no mundo judaico quanto no mundo cristão, é um momento em que nós relembramos de fatos feitos no passado, mas que tem força, que tem validade até hoje, principalmente quando nós estamos falando aqui naquilo que Jesus Cristo fez na cruz. Portanto, é importante a gente exercer a memória sobre tudo que aconteceu, porque a memória resgata a fé. E essa fé resgatada, ela nos traz esperança de que Jesus morreu por nós, Jesus morreu por mim, para que eu tenha uma nova vida. E a partir do Cordeiro Pascual, eu posso ter uma nova esperança. Eu posso ver a vida de forma diferente. Então, eu queria te convidar, durante esse período, se reunir com sua família, se reunir com seu lar, fazer a sua ceia, mas não se esqueça de que Jesus é o significado de tudo isso. Jesus é o responsável para que você se reunisse com a sua família. Jesus é o responsável para que você tivesse alegria. Jesus é o responsável para que a sua esperança fosse resgatada e fosse renovada. Feliz Páscoa!